Essa correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague sua resposta. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno escreve: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito o espaço. As duas frases são diferentes entre si, porém têm o mesmo significado. Então vamos começar a correção? Boa sorte! PET 3, segundo ano do ensino médio, Biologia. Semana 1, Atividades. Questão 1. Um estudante escreveu o seguinte em uma prova: as bactérias não têm núcleo, nem DNA. Você concorda com o estudante? Justifique sua resposta. Não. As bactérias são seres formados por células procariontes e por isso é correto dizer que não possuem núcleo. Entretanto, elas possuem um único cromossomo circular em seu citoplasma e esse cromossomo é constituído de DNA. Questão 2. Descreva a organização básica de uma célula procariótica e faça um desenho esquemático identificando as suas partes. A célula procariótica tem uma organização celular bastante rudimentar, em que o material nuclear não é individualizado devido à ausência de carioteca. Você pode fazer o desenho que já foi passado aqui no PET, que foi dado como exemplo das bactérias na página 33. Então, está aqui o desenho que eu citei da página 33, o esquema de uma bactéria. Você pode simplesmente pegar esse desenho e transcrever lá com as suas partes. Flagelo, que dá mobilidade, DNA e nucleóide, membrana plasmática, parede celular, tá? Mostrando a camada de peptidoglicano e a camada externa, as fímbrias e a cápsula. Questão 3. Pesquise em outras fontes e responda. Considerando os grandes grupos de organismos vivos no planeta, bactérias, protistas, fungos e animais e plantas, em quais deles existem seres clorofilados e fotossintetizantes? Nas bactérias, eu tenho as cianobactérias, que são clorofiladas e fotossintetizantes. Nos protistas, eu tenho as algas, tanto as microscópicas quanto as macroscópicas, são clorofiladas e fotossintetizantes. Nas plantas, eu posso citar as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Fungos e animais, eu não tenho seres clorofilados e fotossintetizantes. Questão 4. As cianobactérias têm sido motivo de preocupação, pois têm provocado problemas sérios para o ser humano. No tratamento à água servida à população, os gastos são enormes, em grande parte devido à contaminação por cianobactérias. A respeito desses organismos, é correto afirmar que são, letra B, procariontes e fotossintetizantes. Questão 5. Sobre a classificação das bactérias, marque a alternativa incorreta, letra E. Quanto à morfologia, as bactérias podem ser classificadas em gram-positivas e gram-negativas. Questão 6. Diferencie as bactérias gram-positivas e gram-negativas. A coloração de gram é um dos mais importantes métodos de coloração utilizados em laboratórios de microbiologia e de análises clínicas, sendo quase sempre o primeiro passo para a caracterização de bactérias. Esse processo foi desenvolvido em 1884 pelo bacteriologista dinamarquês Hans Christian Gram, que viveu de 1853 a 1938, e permite a classificação das bactérias em dois grandes grupos, gram-positivas e gram-negativas. As bactérias gram-positivas têm uma camada de peptidoglicano espessa na membrana celular das bactérias, capaz de reter o cristal violeta, apresentando-se na cor roxa.
Já nas bactérias gram-negativas, a parede de peptidoglicano é mais fina, não retendo o cristal violeta e recebe a cor vermelha no processo de coloração final. Semana 2, questão 1. O fenômeno das florações de cianobactérias nos ambientes aquáticos de abastecimento tem causado grande preocupação em razão da natureza neurotóxica e hepatotóxica de certas cianobactérias, que, em geral, proliferam nos mananciais eutrofizados como consequência do excesso de nutrientes presente nas águas e nas condições ambientais próprias. Considere o exposto e responda. Letra A. O que são cianobactérias? A que reino pertence este grupo de organismos? As cianobactérias são bactérias fotossintetizantes autótrofas, que pertencem ao reino Monera e ao domínio Bacteria. Letra B. Como esses organismos se classificam do ponto de vista nutricional? Do ponto de vista nutricional, são classificados como autotróficos fotossintéticos. Letra C. Sendo procariontes, que componentes estruturais estão presentes em suas células? Parede celular, membrana celular, material genético, ribossomos, lamelas fotossintetizantes, grânulos de pigmentos. Questão 2. Ana comprou uma lata de salsicha cuja tampa se encontrava estufada. Em casa, recomendaram que ela voltasse ao supermercado e pedisse a substituição do produto, pois a salsicha poderia estar contaminada com a bactéria que causa o botulismo. Caso a salsicha estivesse contaminada, o estufamento da tampa teria sido causado por letra D. Dióxido de carbono resultante da respiração anaeróbica das bactérias. Questão 3. Gente, aqui ficou faltando um texto que eu coloquei aqui embaixo, senão não tem jeito de resolver a questão. Então, o texto que está faltando é: o botulismo, intoxicação alimentar, que pode levar à morte, é causado por toxinas produzidas por certas bactérias, cuja reprodução ocorre nas seguintes condições. É inibida por pH inferior a 4,5, meio ácido. Temperaturas próximas a 100 graus Celsius. Concentrações de sal superiores a 10%. E presença de nitritos e nitratos como aditivos. Ou seja, quando eu tenho essas condições, eu tenho inibição da produção das bactérias. Continuando. Levando-se em conta os fatores que favorecem a reprodução das bactérias responsáveis pelo botulismo, mencionadas no item anterior, que eu acabei de ler aqui embaixo em azul, conclui-se que as toxinas que causam têm maior chance de serem encontradas em letra A, em conservas com concentração de 2 gramas de sal em 100 gramas de água. Para lembrar, concentração é massa sobre volume, então 2 sobre 100 vai dar 2%. Então, somente acima de 10%, como eu escrevi aqui, é que elas são inibidas. Então, se eu tenho uma concentração de 2%, essa concentração é muito baixa para inibir a proliferação das bactérias, ou seja, em concentração de 2%, elas estão se reproduzindo. Questão 4. As principais ferramentas empregadas na tecnologia do DNA recombinante são as enzimas de restrição, que têm a propriedade de cortar o DNA em pontos específicos. O papel biológico dessas enzimas bacterianas na natureza é provavelmente letra A, proteger as bactérias contra os vírus bacteriófagos. Questão 5. As bactérias apresentam alguns mecanismos que permitem a recombinação genética. Esses mecanismos são considerados por muitos autores como uma forma de reprodução sexuada, porém outros preferem afirmar que se trata apenas de uma forma de recombinação. Identifique as formas de recombinação genética nas bactérias e caracterize cada uma.
Então, nós temos 3 formas: a conjugação, a transformação bacteriana e a transdução. A conjugação é o processo em que, por meio de uma ponte citoplasmática, ocorre a transferência de material genético de uma bactéria doadora para uma receptora. A transformação bacteriana acontece quando determinados tipos de bactérias conseguem incorporar fragmentos de moléculas de DNA dispersos no meio e incorporá-los ao seu DNA. A transdução é o processo de reprodução no qual o DNA bacteriano é transferido de uma bactéria para outra por um vírus chamados bacteriófagos. Questão 6. Identifique em sua casa produtos que são fabricados com auxílio de bactérias ou que combatem as bactérias e registre em seu caderno. Em seguida, explique para que serve este produto e, se ele apresentar informação do tipo de bactéria utilizada ou para que tipo de bactéria pode ser utilizado como medicamento, pesquise sobre a espécie ou gênero indicados no rótulo ou bula. Bem, essa resposta é bem pessoal, você pode ter N coisas em casa que são associadas a bactérias. Aqui embaixo eu citei só algumas, tá? Por exemplo, o vinagre, que serve para temperar os alimentos. Ele é proveniente da fermentação acética realizada por bactérias. Desinfetante, limpeza geral, inibe a reprodução bacteriana. Antibiótico, é um remédio, fármaco que combate infecções causadas por bactérias. Leite fermentado, é um alimento, contém lactobacilos que fermentam o leite. Semana 3, questão 1. Um bioquímico realizou a análise de uma amostra de secreção colhida em uma lesão da garganta de uma criança, onde havia uma placa branco-amarelada. O exame revelou a presença de uma bactéria que provoca a difteria. O bioquímico sabe que essa doença poderia ser evitada se a criança, letra A, fosse vacinada. Questão 2. Bactérias presentes nas placas dentárias podem, como parte de seu metabolismo, produzir substâncias capazes de desmineralizar a região do esmalte em que se encontram, facilitando a penetração bacteriana e a formação da cárie. Um osso de galinha poderá ficar flexível, assim como a casca de um ovo poderá desaparecer se o colocarmos em vinagre por determinado tempo. Com base nos fatos anteriores e em seus conhecimentos, é possível afirmar que, exceto, letra B, as bactérias utilizam sais minerais retirados dos dentes para a síntese de sua parede. Nada a ver, super falso. Questão 3. Um grande número de doenças do homem é provocado por infecções bacterianas. Para combater essas infecções, é comum o uso de antibióticos. O exame de antibiograma é usado para escolher o antibiótico correto para cada infecção. Esse exame pode ser resumido da seguinte maneira: uma amostra do material infectado do paciente é semeada numa placa contendo nutrientes necessários para o crescimento das bactérias. Pequenos discos contendo cada um deles, um tipo diferente de antibiótico, é então colocado nas placas. Decorrido o tempo necessário para que as bactérias se multipliquem, a placa é analisada. Na figura que mostra uma dessas placas, os discos com letras representam os diferentes antibióticos e a zona escura, a área de crescimento das bactérias. Analisando essa placa, que antibiótico você receitaria para o paciente? Justifique sua resposta. O antibiótico colocado no disco de papel, identificado pela letra A, pois nessa situação as bactérias mantiveram maior distância desse antibiótico, quando comparado com os demais. Esse fato indica que a droga é mais nociva para essas bactérias. A letra D também foi um antibiótico, porém ele teve eficácia, porém menos eficácia que a letra A. Você pode ver que a distância do disquinho dele, que não cresceu a colônia de bactérias, é menor que a do ponto A. Questão 4.
Estima-se que 1/4 da população europeia dos meados do século XIX tenha morrido de tuberculose. A progressiva melhoria da qualidade de vida, a descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e o desenvolvimento da vacina BCG fizeram com que a incidência da doença diminuísse na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado o aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo, devido à diminuição da eficiência das drogas usadas e à piora das condições sanitárias em muitos países. Letra A. Qual é o principal agente transmissor da tuberculose humana? A tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch. Letra B. Como essa doença é comumente transmitida? O bacilo de Koch é transmitido nas gotículas eliminadas pela respiração, por espirros e pela tosse. Letra C. Explique por que a eficiência das drogas usadas contra a tuberculose está diminuindo. O uso inadequado de antibióticos leva à seleção de bactérias resistentes às drogas. Essas bactérias se reproduzem e sua população cresce, fazendo assim que o antibiótico venha a perder seu efeito. Questão 5. O gráfico ao lado mostra o número de indivíduos de bactérias em uma cultura experimental. Em laboratório, submetida a um antibiótico no momento X, aqui, que eu estou circulando com a setinha, analise e responda as questões propostas. Letra A. O que aconteceu no intervalo B? O antibiótico eliminou muitas bactérias da população, se mostrando parcialmente efetivo no intervalo de tempo B. Porém, cerca de 25% das bactérias sobreviveram. Letra B. Explique o padrão observado em C, D e E. As poucas bactérias sobreviventes ao antibiótico tiveram recursos propícios para se reproduzirem, diminuição da competição intraespecífica, até que, no intervalo D, sua população entrou em equilíbrio com a disponibilidade de recursos do meio, capacidade de suporte. Letra C. Um aluno afirmou que as bactérias presentes na fase E seriam diferentes da maioria das bactérias presentes na fase A. Você concorda com ele? Justifique a sua resposta. Sim, as bactérias presentes no tempo E descendem daquelas que sobreviveram ao antibiótico em X e, portanto, possuem uma carga genética diferente da maioria das bactérias presentes na fase A. Questão 6. Qual a principal diferença entre bactérias e arqueias? As bactérias são procariontes pertencentes ao domínio bactéria. Possuem uma parede celular quase sempre composta de peptídeo-glicanas. As arqueias são procariontes pertencentes ao domínio arqueia. Diferenciam-se das bactérias principalmente pelo fato de suas paredes celulares não apresentarem peptídeo-glicanas, e sim polissacarídeos, glicoproteínas ou proteínas. Semana 4. Questão 1. Qual dos seguintes termos jamais pode ser usado com referência a um fungo? Letra E, produtor. Número 2. Fazendo-se um corte do talo de um líquen e observando-o no microscópio, consegue-se reconhecer pequenas formações verde arredondadas. Nos itens a seguir, essas formações são interpretadas como: letra B, algas, componentes normais do líquen. Questão 3. Os fungos apresentam importância variada em muitos aspectos. São atividade dos fungos, exceto: letra B, causar difteria no homem. Questão 4. Um dos armários do laboratório da escola apareceu com pontos e fios brancos em suas portas do lado interno. Um dos alunos identificou os pontos e fios brancos como sendo um tipo de mofo. Para eliminá-lo, passou um pano embebido em álcool na porta até limpá-la totalmente. Na semana seguinte, para a surpresa do aluno, os pontos e fios reapareceram.
a partir dos seus conhecimentos e a respeito da estrutura e biologia dos fungos, explique por que o mofo reapareceu. Provavelmente os esporos do fungo tenham se disseminado pelo ambiente e voltado a colonizar a porta. Questão 5. O molho de soja mofado vem sendo usado na China há mais de 2.500 anos no combate a infecções de pele. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros russos das prisões alemãs que aceitavam comer pão mofado sofriam menos infecções de pele que os demais prisioneiros, os quais recusavam esse alimento. O que é mofo? Letra A. Mofo é um fungo. Letra B. Por que esses alimentos mofados podem combater as infecções de pele? Porque produzem substâncias que atuam como antibióticos e causam prejuízo e ou morte das bactérias. Questão 6. A produção de vinho é um dos exemplos mais antigos de biotecnologia. O livro da Gênesis já nos fala da embriaguez de Noé. Embora vários fatores devem ser levados em conta na produção de um bom vinho, como a cor, aroma, sabor, etc., o processo deve, essencialmente, da degradação do suco das uvas por leveduras anaeróbicas facultativas presentes na casca do fruto. Na fermentação, nome dado a esse processo, o açúcar da uva é degradado a álcool etílico, etanol. Explique por que se evita na produção de vinho o contato do suco de uva com o ar. Evita-se o contato de suco de uva com o ar porque as leveduras são fungos anaeróbicos facultativos, ou seja, vivem tanto na presença de oxigênio, através da respiração celular aeróbia, quanto na sua ausência, através da fermentação alcoólica. Assim, caso deixemos o suco em um ambiente rico em oxigênio, as leveduras não serão eficientes para produzir o álcool etílico, proveniente da fermentação alcoólica, e produzirão dióxido de carbono e água, produtos da respiração celular aeróbica. Questão 7. A figura a seguir mostra os fungos no contexto evolutivo. Embora muitas pessoas acreditem que uma salada contendo cogumelos é um prato 100% vegetariano, a análise das características genéticas do fungos, grupo ao qual pertencem os cogumelos, mostra que esses seres vivos estão mais próximos evolutivamente dos animais do que dos vegetais. Entre as características que identificam os fungos como animais estão: letra C, a nutrição heterótrofa, a ausência de clorofila e o glicogênio como material de reserva. Questão 8. Realize uma pesquisa e registre em seu caderno quais produtos são fabricados a partir de fungos. Identifique quais deles estejam na sua casa e registre. Essa resposta é pessoal, vai variar de pessoa para pessoa com o conteúdo que tem na sua casa. Aqui embaixo eu vou citar alguns exemplos. Fermento biológico é um produto produzido a partir de fungos, na verdade ele é praticamente um fungo puro, né? Dele a gente pode usar ele para fazer os pães e as pizzas, para fazer crescer a massa. Cerveja são exemplos. Antibióticos, o remédio, álcool, queijos, champignons e vários outros alimentos. Com isso, nós encerramos a correção do PET 3, Ensino Médio, Segundo Colegial, Biologia. Até a próxima!